irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria no nosso coração estarmos aqui nesta noite, primeiramente para cooperar juntamente com os irmãos, cultuar ao Senhor Deus neste culto de ação de graça pelo primeiro ano da ADEF Cartaxo. Deus abençoe cada um dos irmãos, Deus abençoe, e eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, também na pessoa do pastor presidente, pastor Robson Ferreira, também na pessoa do nosso pastor vice-presidente, pastor Sanzio, os demais pastores, cada um dos obreiros aqui, nosso pastor regional, pastor Rui Felipe, pastor regional, também João Áquila aqui da região de Santarém, bem como o pastor João Cardoso e o pastor local, pastor José Nildo. Muito obrigado pela recepção, por tudo quanto Deus fez e está fazendo aqui nesta noite. Há uma alegria no nosso coração, primeiramente de estarmos aqui, como eu disse, para cooperar juntamente com os irmãos nessa festa maravilhosa, parabenizando a cada um dos irmãos que contribuíram, que deram a sua contribuição, fazendo a obra do Senhor, e a igreja segue caminhando para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero pedir aos irmãos para que abra a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto que se encontra na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, o capítulo de número 4 e o versículo de número 6 até o versículo de número 8. Deus abençoe cada um dos irmãos. Quero agradecer por este privilégio de poder estar fazendo parte dessa história, a história da ADEF Cartaxo, primeiro aniversário. Que Deus abençoe grandemente, e eu quero profetizar que em nome de Jesus, no segundo ano vai triplicar e Deus vai continuar salvando vidas neste lugar. Aleluia! Eu creio nisso. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 4. O versículo é o 6 até o versículo de número 8. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6 até o versículo de número 8. O pastor Santos disse que não enxerga daqui, ele está usando óculos, eu também não enxergo, viu, irmãos? Então, quando der perto da meia-noite, vocês avisam aí, que aí eu paro. Diz assim a palavra do Senhor Deus: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esse capítulo de número 4 e o versículo de número 6, e mais especificamente o versículo de número 7, é um versículo muito conhecido, e eu acredito que a maioria de nós sabe ele de cor. Mas o capítulo 4, ou a carta, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ela tem um quê de mistério e importância, e eu quero aqui rapidamente ser bem sucinto naquilo que Deus colocou no meu coração, mas eu quero que você entenda o que é que Deus está querendo falar conosco nesta noite. O nosso irmão aqui, pastor José Cordeiro, ele disse algo interessante. Nós não estamos aqui para comemorar simplesmente o primeiro aniversário da ADEF Cartaxo. Nós estamos aqui para comemorar a Igreja de Cristo que continua avançando. E nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome daquele que nos chamou, que nos escolheu, e que nesta noite Ele tem uma palavra revelada para o teu coração. Você não está aqui por acaso nesta noite. Talvez no seu planejamento, talvez na sua agenda, não estava programado para você estar aqui. Mas eu quero dizer que há um
um Deus que te controla, há um Deus que me controla, há um Deus que me orienta e há um Deus que te orienta. Você talvez não planejou passar este sábado ou esta noite aqui na presença do nosso Deus, mas Deus te trouxe aqui porque Ele tem guardado a tua vida, tem guardado o teu chamado, tem guardado o teu ministério, e nesta noite, porque você é especial para Ele tem uma palavra do céu para o teu coração. Deus já falou no decorrer do culto, através dos louvores, e Ele vai continuar falando aos nossos corações. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, a primeira carta por volta do ano 64, assim alguns historiadores dizem, depois de 2 anos, Paulo volta a escrever a segunda carta a Timóteo, e esta segunda carta, ela tem algumas coisas parecidas com a primeira, ela tem um cunho doutrinário. Paulo, ele começa e continua falando a respeito do chamado pastoral, a respeito da chamada de Timóteo, mas agora, na sua segunda carta, Paulo deixa algo aqui que me chamou a atenção. Não é só como a primeira carta, Paulo agora ele vai estar escrevendo, pastor Tiago, com uma nota de despedida. Paulo, ele vai deixar as suas últimas palavras e o seu legado ao seu filho na fé e ao jovem pastor Timóteo, a qual ele tinha um apreço, a qual ele tinha uma consideração. E nós lemos aqui o capítulo de número 4, versículo de número 6. Paulo vai agora deixando as suas últimas palavras num tom de despedida, pastor José Nilton. E o que me chama a atenção é que depois do capítulo 4, o versículo 6 e versículo 8, Paulo tem aqui uma parte que ele vai motivando Timóteo, vai incentivando Timóteo, dizendo que é um Deus no céu que chamou ele para uma boa obra. E no versículo de número 7, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e eu estou guardando a minha fé. E no versículo de número 8, ele agora vai lembrar Timóteo que é um Deus no céu que vai coroar cada um daqueles que trabalhar, que envolver e que fazer a obra do Senhor. O que eu quero dizer para você, com base nas palavras do apóstolo Paulo, é que aquilo que você faz na obra tem uma recompensa, e a coroa de Deus para a tua vida já está preparada para todos aqueles que amarem a vida do Senhor. Se tem alguém nesta noite que está guardando a vida, te prepara a uma coroa de Deus preparada para entregar àqueles que forem fiéis. Eu não sei se o apóstolo Paulo estava percebendo algo em Timóteo, para que ele pudesse falar a respeito de que Timóteo guardasse a fé, de que Timóteo mantesse firme, de que Timóteo não perdesse a esperança, porque haveria uma recompensa. E o mesmo apóstolo Paulo, ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58, ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a tua obra, o teu trabalho no Senhor não é vão. Tudo aquilo que você faz em prol da obra de Deus está registrado no céu, e um dia você e eu receberemos do Senhor a recompensa que Ele tem preparado para nós. Não desfaleça, não desanime, não abaixe a guarda, continue firme e constante e abundante na obra do Senhor, porque o que você faz aqui é registrado no céu, e ao seu tempo Ele vai te coroar, e ao seu tempo Ele vai te recompensar, se você não desfalecer. Mas quando Paulo ele vai continuar o versículo de número 9, nós lemos do 6 até o 8, e Paulo está aqui tentando motivar Timóteo para não desistir da fé, para continuar, para perseverar. Mas no versículo 9 parece que Paulo muda completamente,
E agora Paulo começa a expressar aquilo que estava no seu íntimo, aquilo que era para ele pessoal. Se os irmãos atentarem para o versículo de número 9, porque do 6 até o 8 Paulo está falando: eu combati o bom combate, eu estou aguardando a coroa de Cristo. E agora o versículo 9, não é que é ou parece uma outra pessoa, mas agora Paulo, pastor Santos, ele começa a expressar aquilo que estava angustiando ele, aquilo que estava no seu coração. E Paulo, eu imagino que agora, não que Paulo se sentia um super-homem, ou um super-homem de Deus, ou um super-pastor, um super-missionário, mas agora ele se desarma, e agora ele faz alguns pedidos pessoais para Timóteo, e é nisso que eu queria que nós atentássemos nesta noite. Porque é momento na nossa vida que nós nos tornamos, ou que nós devemos nos tornar, seres humanos. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é super-herói. Aquele que entra para a obra de Deus, que põe a mão no arado, ele tem os seus momentos de dificuldade, os seus momentos de solidão. E agora Paulo, no versículo de número 9, que ele tanto ensinou, que ele tanto incentivou Timóteo, agora ele fala assim para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Se você pegar o versículo 8, ou desde o versículo 1 até o versículo 8, você vê uma fé inabalável, você vê uma firmeza inabalável. Mas agora o versículo de número 9 é o ser humano Paulo, que está mandando agora Timóteo vir depressa. E isso me chamou a atenção, me levou a meditar. Porque o versículo de número 9, que é o versículo que nós, do capítulo que nós estamos lendo, Paulo está dizendo: procura vir ter comigo depressa, Timóteo. Então isso mexeu comigo, porque ninguém aqui é super crente 24 horas por dia, porque ninguém aqui é super homem espiritualmente 24 horas por dia. Há um momento que nós precisamos entender que nós somos seres humanos, e como seres humanos nós precisamos uns dos outros para continuar a batalha, para vencer a guerra. Paulo está dizendo: Timóteo, eu sei que tem uma coroa preparada para nós, mas agora eu estou encarcerado, procura vir ter comigo. Aleluia! Aleluia! Porque o companheirismo no ministério é importante, porque o companheirismo dentro da igreja é importante. Ninguém faz a obra de Deus sozinho, pastor não faz a obra sozinho, obreiro não faz a obra sozinho. É necessário que nós estejamos com pessoas do nosso lado para continuarmos a fazer a obra de Deus. Eu vejo agora o apóstolo Paulo pedindo para que Timóteo vá até ele, porque Paulo estava se sentindo sozinho, encarcerado, prestes a ser condenado. Ele diz: Timóteo, vem depressa ter comigo. Porque o pior erro do ser humano é achar que pode fazer as coisas sozinho. Senhores obreiros, com todo respeito, senhores pastores, mas nós precisamos uns dos outros. Senhores líderes, pastores, nós precisamos ajudar uns aos outros. É necessário que às vezes nós façamos como Paulo: vem ter comigo depressa, porque a obra de Deus não pode parar. Paulo está pedindo ajuda para o seu filho na fé, porque ele se sentiu acuado, ele se sentiu isolado, ele se sentiu sozinho. E a palavra do Senhor vai dizer em Eclesiastes capítulo 4 versículo 9: e um ao outro, que os dois é melhor do que um, porque se um cair, o outro levanta. Senhores pastores, amada igreja, nós precisamos desenvolver em nós um espírito de companheirismo, ajudar um ao outro, levantar um ao outro.
Vem ter comigo depressa, Timóteo, porque a obra de Deus não se faz sozinha. A igreja de Cristo não cresce dividida. A igreja de Cristo cresce unida. Obreiro dando a mão para o obreiro, irmã dando a mão para a irmã, jovem dando a mão para a jovem, e um ao outro ajudou. Oh, Espírito Santo. E um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Eu quero nesta noite que você entenda que a igreja é um corpo, é um organismo. A mão precisa do pé, o pé precisa dos dedos, os olhos precisam dos ouvidos. Nós precisamos uns dos outros para seguir avante. Procura vir ter comigo depressa. Nós precisamos às vezes parar de pensar só em nós e entender que tem alguém do nosso lado que às vezes está precisando de ajuda. Entender que esse irmão que está do teu lado, às vezes dando glória a Deus, cantando, pregando aqui, mas ele é ser humano, ele precisa de alguém para orar por ele, para incentivar ele, para ajudar ele. Em nome de Jesus, nesta noite, você e eu devemos desenvolver o espírito de companheirismo. Por que Paulo pede para Timóteo vir ter depressa com ele? Porque agora Paulo, na sua primeira carta, quando ele escreve, Paulo está liberto. Mas agora nessa segunda carta, Paulo está preso. E os versículos vão continuar, e eu gostaria que, se você pudesse, por gentileza, porque Paulo agora ele se encontra em uma solidão, encarcerado. Paulo, ele tem mais ou menos a semelhança, presbítero Serva, do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque ele se sentia sozinho. O mesmo Senhor Jesus Cristo, lá no Getsemane, ele pede também oração, e ele fala para os seus discípulos: Pedro, Tiago, João, vem aqui comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Ora comigo, me ajuda. Tem dias que nós precisamos da ajuda uns dos outros. O que eu vou dizer aqui para você, e eu peço todo respeito, porque tem a minha liderança aqui, tem pessoas muito mais experientes do que eu, mas tem vezes que pastores não querem pedir ajuda porque tem medo de mostrar fraqueza. Parece que é um sinal de fraqueza pedir ajuda para um obreiro. Parece que é sinal de fraqueza você chegar numa irmã que faz parte do ministério ou do jovem e dizer: ora comigo, a minha alma está angustiada, ora comigo, me ajuda em oração. Nós não somos super crente, nós como obreiros, igreja, precisamos de ajuda. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de humildade, é sinal de que você é ser humano, é humilde e que precisa da ajuda dos outros. Paulo pediu para Timóteo ir ter com ele. Jesus Cristo olhou para os seus discípulos e disse: ora comigo, me ajuda em oração. É melhor você pedir oração, ser humilde, do que perder a bênção de Deus sobre o teu ministério, sobre a tua vida e sobre a tua chamada. No versículo de número 10, o próprio apóstolo Paulo continua dizendo por que ele pediu para que Timóteo fosse ter com ele. Eu imagino que todos nós, se já não passou por isso, está passando ou vai passar na sua vida. Porque Paulo diz: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. E o versículo 10 ele vai dizer que 2 obreiros
sair, teve que ir embora, que era Tito e Crescente. Por que é que Paulo então agora roga para Timóteo ajudá-lo? Porque tem hora na nossa vida, na nossa caminhada, que pessoas que vêm na nossa vida, elas são transitórias, elas não vão ficar para sempre. Alguns vão passar pela nossa vida e logo vai embora. E nós experimentamos muito isso. Às vezes chega um irmão, chega uma irmã, e você já começa a planejar algo com ele dentro da igreja, mas daqui a pouco, por N motivo, ele vai embora, sem ao menos se despedir, e te deixa na mão sozinho. Paulo está falando, Crescente foi embora, Tito foi embora, atendendo o ministério, mas Demas, ele me abandonou, amando o presente século. Tem gente que vai vir e vai embora por causa da chamada, por causa do ministério, mas vão vir aqueles que nós vamos às vezes depositar confiança, e ele simplesmente vai virar as costas e vai nos abandonar no momento mais difícil da nossa vida. Foi o que Paulo disse: Timóteo, vem ter comigo, porque Tito foi embora, Crescente foi embora e Demas me abandonou. Quer que eu te dê uma profecia? Não é boa, mas é profecia. Te prepara, vai ter gente que vai te abandonar no meio do caminho. Te prepara, vai ter gente que vai virar as costas para você no meio da caminhada. Te prepara, vai ter gente que vai ir com você no começo, mas chegar na metade ele vai te abandonar. Tem gente que vai vir na sua vida, vai criar uma bagunça, vai embora, vai te deixar na pior, mas não te preocupe, Deus está no controle da situação. Tem gente que vai embora. Eu estou vendo os céus abertos, e Deus está me dizendo que Ele está curando feridas aqui nesta noite, porque alguém te decepcionou, alguém te abandonou, virou as costas para você quando você mais esperava. Tem gente que vai embora. Paulo disse assim: olha, Crescente e Tito, eles foram atendendo ao ministério. Olha o versículo de número 12. Eu também enviei Tíquico a Efésio, ou Tíquico a Efésio. Então estes 3 obreiros, Paulo, por causa do ministério, da chamada, das dificuldades, eles foram mudados para alguns lugares. Mas o que mais machucou Paulo foi 2: Demas e Alexandre. Demas foi embora e Paulo disse assim: ele amou o presente século. Tem gente que vai vir para a tua vida, vai vir para a igreja, vai vir para cá, pastor, e quando você pensar que pode contar com ele, ele vai embora, ele vai abandonar. Isso faz parte da nossa chamada. O Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 60, vai dizer que Jesus começa a falar que ele é o pão, que ele é o sangue, a carne e o sangue, e que ninguém, quem não comer ou não beber, não tem parte com ele. No versículo 60 do Evangelho de João, a Bíblia vai dizer que muitos o abandonaram. Isso faz parte do ministério, da chamada. Nem todo mundo vai acompanhar você, nem todo mundo vai estar com você, mas isso não significa que Deus não é na sua vida. Ele te chamou, Ele te escolheu, você é dele, e Ele tem uma obra para entregar na tua mão. Aí o versículo de número 11 vai dizer assim: mas Lucas está comigo. Não é todo mundo que vai te abandonar. Aleluia. Eu profetizei que alguns iam te abandonar, então eu vou profetizar: nem todo mundo vai te abandonar. Deus vai deixar Deus vai deixar alguns. Paulo está dizendo: Timóteo, vem, porque eu estou precisando. Porque Demas foi, Tito foi, Crescente foi, Tíquico foi, mas Lucas está comigo, porque sempre vai ter alguém que vai acreditar em você, vai apoiar você e vai estar lado a lado com você. E se tiver esse, investe nele, protege
maravilha. Mas Lucas ficou. Eu quero ser bem rápido aqui porque eu tenho algo que, quando eu estava orando e lendo a palavra do Senhor, Deus disse que iria curar alguns traumas e algumas feridas aqui nessa noite. Pastor Santos, pela autoridade do Espírito Santo, Deus vai curar as feridas da tua alma. Eu só estou aqui dando essa pincelada porque eu quero trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Então Paulo diz: Timóteo, vem ter comigo, porque alguns me abandonaram e só ficou Lucas. Deus vai sempre deixar alguém para te ajudar, não te preocupe. E se não tiver, Deus já está preparando um Lucas para vir e atender o seu ministério, a sua chamada, os seus sonhos, os seus projetos. Você não vai morrer sozinho, você não vai viver sozinho. Quando alguém vai embora, Deus traz outro para fazer a obra. Pode ir 10, Deus envia 100, mas a obra dele não para. Aí, continuando o versículo de número 11, que daqui eu achei muito interessante, que Paulo diz assim: só Lucas ficou comigo. Aí Paulo faz uns pedidos, ou faz um pedido específico para Timóteo. Paulo diz assim: traga contigo Marcos. E eu fiquei assim, pastor João Marcos, saboreando esse versículo 11. Porque esse Marcos, ou João Marcos, é o mesmo que na primeira viagem do apóstolo Paulo deu problema para ele. Esse Marcos aqui é o que Paulo disse: olha, eu não quero esse rapaz comigo, é a minha primeira viagem missionária. Barnabé, leva ele para outro lugar, instrui, ensina, mas este eu não quero. Então Paulo vai na sua primeira viagem e deixa Marcos. Na segunda viagem Paulo nem leva ele, mas agora, nas suas últimas palavras, terminando o seu ministério, ele fala: Timóteo, quando você vir comigo, traga Marcos, porque ele é para mim muito útil para o ministério. O que eu aprendo com isso: tem pessoas que às vezes vão dar problema, vão criar dificuldade, mas não joga fora, porque lá na frente ela será útil, terá utilidade para a obra de Deus. O mesmo que deu problema no começo, agora o apóstolo Paulo está dizendo: traga, porque ele é útil para mim. Aleluia. Tem pessoas que estão no processo de lapidação. Tem pessoas que estão no processo de ser transformado. Aquele que começou a boa obra, ele não erra. Aquele que escolheu não erra na chamada. Essa pessoa só não está te ajudando mais, porque ela ainda está no processo de maturidade espiritual. Não joga fora, não despreza, porque aquilo que é inútil hoje, amanhã será útil para você. E isso serve para mim e para você. Outrora ninguém dava nada para nós, mas hoje Deus nos chamou e nos escolheu para uma boa obra. Alguém pode até ter desprezado você, mas agora ele olha e diz: eu não acredito que é ele, eu não acredito que é ela, porque quem começou uma boa obra é fiel para terminar. Quem está em construção? Te prepara. Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida e através da sua vida. Vamos lá. Manda trazer Marcos. Aí no versículo de número 16, nós começamos a ter uma ideia. Por que Paulo pede para Timóteo vir depressa? Porque o versículo de número 16, Paulo agora rasga sua alma. E ele diz assim, entre outras palavras: Demas foi embora. Alexandre eu entreguei, que é o mesmo Alexandre, o mesmo Demas lá de Colossenses, eu entreguei. Outros atenderam no ministério, foi embora, e eu estou sozinho, Timóteo.
E aí o versículo de número 16, olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Um homem que fez 3 viagens missionárias, que revolucionou o evangelho na Europa, na Ásia, que escreveu 13 cartas, que mais contribuiu para o desenvolvimento e o crescimento do evangelho. O segundo maior missionário que já pisou nessa terra, mas ele tem uma semelhança com o maior missionário, Jesus Cristo. Porque Jesus, quando foi preso, quando foi crucificado, ele olhou e ele não via nenhum dos seus discípulos. Um negou, o outro traiu, os outros foram embora. Agora Paulo, no versículo de número 16, está dizendo: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ah, meu irmão, o ministério é dolorido, o chamado é dolorido. Vai ter hora que você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, e não vai ter ninguém para te ajudar, não vai ter ninguém para te socorrer. Paulo estava nessa situação. Ele olhou, estava só os seus acusadores, ele não viu os seus discípulos, ele não viu os seus companheiros, ele não viu os seus obreiros. E agora ele reclama para Timóteo, o pastor José Cordeiro, dizendo: ninguém me assistiu, muito pelo contrário, todos me abandonaram. Eu não sei se você está vivendo isso, mas tem deserto na nossa vida que nós passamos sozinhos. É para te matar? Não. Deus não tem intenção de te matar. Esse processo é Deus trabalhando na tua maturidade espiritual. Esse processo que você está passando de tristeza, de solidão, de amargura, de abandono, de desespero e de desprezo, é Deus está dizendo: eu te coloquei ali, porque eu tenho uma obra para entregar para você, mas eu quero você aonde você está. Porque agora Paulo, porque Paulo queria, no versículo de número 18, e eu vou aqui já para o final da mensagem. Paulo queria agora no capítulo, versículo 18, talvez uma das maiores revelações. Porque ele começa o versículo 9 pedindo para Timóteo vir ter com ele, para trazer Marcos, porque outros obreiros o abandonaram, alguns causaram problemas. E o versículo de número 16 ele diz: ninguém me assistiu. Mas ele vai terminar no versículo de número 16. E o versículo de número 17 eu vejo explodindo uma presença gloriosa. E Paulo agora recobra o ânimo, Paulo agora recobra a esperança. E ele diz: Timóteo, você está aí, Tito foi embora, Demas me abandonou, ninguém me assistiu. Mas no versículo de número 17 ele diz: mas o Senhor Todo-Poderoso, Ele me assistiu. Quando a esperança desvanece, Paulo disse: mas o Senhor, versículo 17, me assistiu. E Ele não só me assistiu, Ele me fortaleceu, me deu graça e me sustentou no momento mais difícil da sua vida, do seu chamado, do seu ministério. Quando você olhar para a direita, para a esquerda, não tiver ninguém, olha para o alto, olha para o alto, olha para o alto. Deus está te assistindo, Deus está te assistindo, Deus está te
vendo. Ainda que uma mãe que amamenta seu filho o abandonará, todavia eu, Senhor, não te abandono. Todavia Deus estará do teu lado quando te sentires sozinho, solitário. Deus está assistindo você, Deus está vendo você, Deus está acompanhando você, está fortalecendo a sua vida, a sua chamada. Você não vai morrer, há uma chamada de Deus, Ele está aguardando você. Para terminar, no versículo 18 eu vejo a preocupação do apóstolo Paulo, porque ele disse: todo mundo me abandonou, ninguém me assistiu, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. E o versículo 18 demonstra o caráter, pastora Marta, o caráter do apóstolo Paulo, porque ele estava preocupado em não decepcionar o Deus Todo-Poderoso. Ele estava sendo julgado, ele estava sendo condenado, mas a preocupação dele era não dar mau testemunho, era não fraquejar, era não apostatar, era não negar. E ele disse: o Deus que me assistiu, me fortaleceu, me livrou da boca do leão e me manteve de pé. Por isso eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Deus abençoe